Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Professor André, estamos aqui então para essa aula em que iremos falar sobre os Estados Unidos e a influência mundial então, que ele tem sobre os países do mundo, ok? Então, América do Norte, Estados Unidos, presença mundial. E estamos aqui então também com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Que irá interpretar para nós. Muito bem. Então, se atente aí que nós vamos então iniciar essa aula. Então, olha só, o objetivo dessa aula, então, analisar a influência dos Estados Unidos no panorama mundial, ok? Então, vamos refletir, então, para a gente começar a desenvolver a nossa aula. Por que os Estados Unidos são considerados, então, uma potência mundial? Já parou para pensar sobre isso? Como que ele surgiu como potência mundial? Então, é isso que nós vamos analisar, então, a partir desse momento. Olha só, então, primeiro a gente vai ver a localização dos Estados Unidos para a gente relembrar, não é? Os Estados Unidos da América fica na América, no caso, na América do Norte, e é composto aí por 51 estados, não é? Incluindo o Alasca, que foi recentemente promovido a estado também dos Estados Unidos, juntamente com o Havaí, ok? Muito bem. Então, a presença mundial dos Estados Unidos, e aqui vem uma pergunta. Como grande potência econômica e militar, os Estados Unidos marcam presença em diversas partes do mundo. Vocês querem saber, então, um pouco mais sobre essa história de crescimento dos Estados Unidos como potência mundial? Então, acompanhem comigo aqui, então. Então, olha só, aqui tem alguns fatores que levaram os Estados Unidos a se tornar, então, uma grande potência militar, econômica e política no mundo. Olha só, a primeira delas é a ascensão econômica no sul do país. Então, a região então, do Texas, região da Louisiana, região da Flórida, né, veio se desenvolvendo aí economicamente desde o surgimento dos Estados Unidos da América. Recursos também naturais para as indústrias, né, fomentar as indústrias do nordeste do país, região ali dos Grandes Lagos, região de Nova York e assim por diante. Descoberta de petróleo no fim do século XIX. Sabemos que o petróleo, né, é a maior fonte de energia a partir do século XIX, XX aí, e até hoje, inclusive, né, o petróleo é muito utilizado. Também a intensa acumulação de capital por meio das suas grandes indústrias, né, as empresas transnacionais que os Estados Unidos têm, que gera grande lucro, grande capital para os Estados Unidos da América. Assim como também grande crescimento econômico após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que sabemos que os Estados Unidos participaram dessas duas guerras e foi vitorioso, né, juntamente com seus aliados durante essas duas guerras, ok? E também grande potência hegemônica após a Guerra Fria ali, né, disputando com a União Soviética, e os Estados Unidos então despontou como a grande potência militar, política e econômica que é até os dias que temos aí, né, atualmente. Então, além desses fatores que contribuíram para o crescimento e ascensão do país, ele ainda, para defender seus interesses, ele utiliza-se de, por exemplo, né, de estratégias, né, e também situações como, por exemplo, mantém bases militares em outros países, né? Sabemos que tem bases no Afeganistão, base militar no geral na Ásia, na América também, né, como um todo. Tem base também na Europa e assim por diante. Então, mantém também navios em todos os oceanos, né? Esses navios porta-aviões, junto com o seu grupo, né, chamado de strike groups, ou seja, é um grupo de ataque, né, formado por fragatas, por outros navios de guerra também, que acompanham submarinos também, né? Então, é uma grande força. Os Estados Unidos conta hoje com cerca de 11 strike groups desse, e está também construindo mais um porta-aviões para poder, então, aumentar então, os seus tentáculos, vamos dizer assim, né, no mundo. A sua influência, a sua hegemonia no mundo. E também os Estados Unidos contam com as suas grandes empresas transnacionais, que são, por exemplo, olha só, temos a General Electric, temos a Coca-Cola, né? Quem aí já não tomou uma Coca-Cola, né? Então, nesse momento, você está contribuindo também com o capital, né, que vai também para os Estados Unidos. Ou a Gillette, né, temos aí Disney, quem já não assistiu um desenho da Disney, né, um desenho também de Hollywood, assim por diante. Assim como as grandes Big Techs, né, que a gente
costuma dizer, o Google, o Facebook, temos o Instagram, que são as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos e de informação, que gera grande receita, grande capital para o país. Ou um celular da Apple, né? Imagina aí você com o celular aí, essa tecnologia ela veio dos Estados Unidos da América, foi desenvolvido lá e, claro, grande parte desse capital, né, que você pagou vai para os Estados Unidos da América, ok? Então, olha só, observe então essas imagens e reflitam nisso, né? Como que os Estados Unidos mantêm a sua hegemonia? Por meio, por exemplo, dessas ações aqui, ok? Muito bem. Então, saibam também que os Estados Unidos têm grande poder de decisão quanto a questões políticas atuais e exercem forte influência sobre outros países, né, para a tomada de decisões dos interesses dos Estados Unidos da América. Como, por exemplo, os Estados Unidos têm grande influência sobre países que participam da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Então, o poder de voto de cada país, de alguma forma, sofre influência dos Estados Unidos da América, ou por meio de empréstimos bancários, né, ou por meio de outros tipos de situações, favorecimentos políticos e assim por diante. E, no fim, no geral, os Estados Unidos acabam ganhando votos para o seu lado, ok? Assim como também os Estados Unidos também tem grande influência sobre a OTAN. É isso que nós vamos falar, inclusive, agora, ok? Então, o que é a OTAN, né? Vamos ver aqui, então. Então, a OTAN, essa é a bandeira da OTAN, é o símbolo. É um grupo de países, né, que se formaram a partir, vamos ver aqui, ó, de 1949, quando acabou ali a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se juntou com alguns países da Europa para ir fazer frente contra o surgimento aí de uma nova potência, né, a União Soviética e seus aliados. Então sabemos que a OTAN ela surgiu para isso. Até hoje, aí surgem, nos dias atuais, surgem aí rumores aí de aviões caças, né, tanto da hoje Rússia, como também dos Estados Unidos e também de países europeus, né, aliados na OTAN, em que eles têm confrontos ali no ar, não é? Vamos dizer assim, faz ali frente ao outro ali, por exemplo, e a gente vê isso aí diretamente pela TV, por exemplo. Muito bem, então vamos propor a primeira atividade aqui para vocês. Olha só, explique com suas palavras o que você entendeu sobre a influência dos Estados Unidos no panorama mundial e escreva também no seu dia a dia, onde você identifica, então, por exemplo, essa influência. Eu vou dar algumas ideias, né? Ao tomar uma Coca-Cola, né, será que isso está exercendo influência sobre você? Ao assistir um filme de Hollywood, né, e assim por diante? Então, a hegemonia dos Estados Unidos da América, como que ela, então, é exercida no nosso dia a dia? Então, assim que você responder, nós voltaremos, então, para a correção, ok?
E aí, pensaram na resposta? Responderam? Então sabemos que os Estados Unidos exercem no nosso dia a dia grande influência, né, sobre aquilo que a gente consome, por exemplo, né? Imagine você aí consumindo uma Coca-Cola, consumindo um McDonald's, por exemplo, ou então as suas roupas, né? Vem escrito, por exemplo, nas suas roupas aí, escrito em inglês, né? Sabemos que o inglês ele é presente no mundo inteiro, essa língua, né? A segunda língua mais falada no mundo, mas é a mais abrangente em todo o mundo, só perde para o mandarim, que é a língua chinesa. E por isso nós sofremos essa influência também cultural dos Estados Unidos da América. Então aqui na possível resposta, né, vamos complementar aqui, essa liderança e essa influência dos Estados Unidos também é feita por meio das suas indústrias, né, como você já acessou o Google hoje, né, você ao utilizar, por exemplo, o Google Meet, Google Street View, Google Maps, você está utilizando ferramentas criadas pelos Estados Unidos da América e você está sendo influenciado por essa hegemonia dos Estados Unidos. Ou, por exemplo, você já utilizou, por exemplo, o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, os Estados Unidos da América, que desenvolveu primeiramente, né, para fins militares e depois, agora, para fins civis também. Então, a gente utilizar aí para se deslocar de um local para o outro. Ou então, questões militares, né, os Estados Unidos têm bases militares em vários lugares do mundo e exerce influência sobre outros países nessa questão, por exemplo, nuclear, né? Vamos dizer assim, os Estados Unidos não força, mas ele influencia outros países a, por exemplo, votar lá na OTAN, né, na ONU também, para o lado dos Estados Unidos. E a questão financeira também, quando os Estados Unidos emprestam dinheiro para países pobres e os países ficam dependentes, então, desse capital e acabam recebendo influência dos Estados Unidos. E no nosso dia a dia, conforme eu disse, a gente aí tem muitos exemplos como a Coca-Cola, que eu já citei aqui, né, como filmes de Hollywood e assim por diante, que a gente no nosso dia a dia acaba consumindo e sendo influenciados. Última coisa, vocês já viram que praticamente em todos os filmes feitos por Hollywood vem a bandeirinha ali dos Estados Unidos, né? Ou então algum símbolo, como uma Coca-Cola no segundo plano ali. Sabemos que isso aí é uma marca registrada dos Estados Unidos da América, justamente para marcar território ali, né, sobre as nossas vidas, ok? Muito bem. Então, olha só, algumas coisas estão mudando, né? Olha só, apesar de se manter como potência hegemônica, os Estados Unidos agora têm aí como um país que disputa com os Estados Unidos a China, que vem crescendo cada vez mais no cenário internacional, no cenário econômico internacional e até militar também. É isso que a gente vai discutir a partir, então, do próximo slide aqui, ó. Então, atualmente, a China ocupa a segunda posição no ranking dos PIBs do mundo, né? O Produto Interno Bruto da China está hoje em segundo lugar. E os Estados Unidos está em primeiro lugar, aí, arredondando aí 21 trilhões de dólares anuais. E a China com seus 14,7 trilhões de dólares, né? Seguido pelo Japão e, seguindo a lista aqui, né, alguns países aí que tem esse grande poder no seu PIB. Então, a China está crescendo muito rápido. Os Estados Unidos, principalmente agora com a pandemia, né, de coronavírus, sabemos que a China está crescendo muito rápido e os Estados Unidos estão estagnados. E isso está acelerando, adiou em 5 anos a passada, né, da China para ser a primeira potência em questão de PIB do mundo. Então, isso aí os Estados Unidos estão olhando de perto, né? Então, essa expansão chinesa tem sido, então, encarada como uma ameaça à liderança dos Estados Unidos, não era por menos, como potência econômica mundial, o que tem gerado, então, tensões, né, entre os dois países. Ali um taxando o outro, como, por exemplo, os Estados Unidos taxando a China quanto ao ferro e ao alumínio que entra nos Estados Unidos, e a China também taxando os Estados Unidos quanto a outros produtos também que entram em seu país, ok? Então, temos essa disputa no campo hoje econômico. No futuro, não sabemos se isso partirá também para a situação militar. É um risco. E aqui também, ó, a China também vem ampliando sua marca, sua presença em outros continentes, como, por exemplo, na África. A China vem financiando projetos em outros países, como construção de pontes, a infraestrutura, de um modo geral, em outros países. E, claro, que ela quer algo em troca também, que é poder, né, e questões políticas também que envolvem a sua influência.
Aqui na América Latina também, a China já vem exercendo grande influência. Sabemos que do México até a Argentina, a China já tem grande parceria com vários desses países. E a gente vai ver em especial o nosso país então. O Brasil hoje já é o maior parceiro comercial da China, né? A China já é o nosso maior parceiro econômico, na verdade, né? Então sabemos então que o Brasil, por exemplo, exporta soja em grande quantidade para a China, exporta carne para a China, exportamos minério de ferro e outras coisas também que a China necessita em grande quantidade. Em contrapartida, a China também vem vendendo para o Brasil produtos industrializados de diversos segmentos, né? Desde, por exemplo, um presentinho de Natal que você ganha aí, né, que veio da China, passando por tecidos de roupas, ou então, quando você compra ali pela internet alguma coisa que vem por meio, por exemplo, do AliExpress e assim por diante, então você está consumindo produtos produzidos na China. Hoje a China já é o maior país em manufatura do mundo. Então os Estados Unidos estão, claro, desagradados quanto a isso. Então nós vamos propor a segunda atividade de hoje. Analisando a presença mundial dos Estados Unidos, escreva em seu caderno as principais características que levaram o país a essa ascensão econômica. Lembra daquela listinha que a gente passou agora há pouco, né? Aqueles fatores que levaram os Estados Unidos a ser essa grande potência que é hoje? Então responda em seu caderno e em seguida nós voltaremos então com a correção, ok? E aí? Colocou a sua resposta? Analisou aquela listinha que a gente falou anteriormente? Então, olha só. Sabemos então que um dos motivos para essa transformação rápida foi a ascensão econômica do sul
ali dos Estados Unidos, que tinha então como principal atividade a produção de monocultura, né? Os belts que são falados ali então nos Estados Unidos, as faixas onde são produzidos, por exemplo, o algodão, o milho e assim por diante. E também a questão de que os Estados Unidos no seu Nordeste, né, recebeu ali muitas indústrias, na região dos Grandes Lagos, na região então também de Nova York e assim por diante. Então os Estados Unidos veio crescendo, né, também com suas grandes empresas, e esse capital então veio crescendo cada vez mais até chegar ao que é hoje. Além de ter ganhado a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e também disputado com a União Soviética ali na Guerra Fria. Muito bem. Então os Estados Unidos se tornou então a maior potência mundial porque teve um cenário favorável para tal e também soube aproveitar as oportunidades que surgiram ao longo de sua história, ok? Desde muitos anos, o país tomou medidas para crescer e se posicionar como um país de peso no cenário internacional. Muito bem, então a retomada aqui. Então, nesta aula estudamos sobre a presença mundial dos Estados Unidos, né, de um modo geral, a sua hegemonia. Vimos aí também como que ele despontou como essa grande potência e a China entrando no cenário internacional, fazendo frente aos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula, ok?